Olá, irmãos. Continuamos o nosso ministério através destes dispositivos virtuais. A situação se prolonga e já nos encontramos cansados e até mesmo desanimados. E é neste momento que as nossas atitudes podem piorar a situação. Achei muito interessante uma história que Charles Swindoll registrou em seu livro Liderança em Crise. Ele escreveu o seguinte: aconteceu uma coisa interessante em Darlington, Maryland, há vários anos. Edith, mãe de 8 filhos, voltava de uma visita à sua vizinha numa tarde de sábado. Ao entrar em casa, ela viu 5 de seus filhos mais novos abaixados olhando algo com a maior concentração. Ao aproximar-se deles, tentando descobrir o centro da atenção, mal pôde acreditar no que viu. Bem no meio do círculo estavam 5 filhotes de gambá. Edith então gritou desesperada: "Crianças, corram!" E cada uma delas agarrou um filhote e saiu correndo. A ordem da mãe de nada adiantou em poupar os seus filhos do mau cheiro daqueles gambás. Assim também podemos ter esta mesma atitude nesses dias que nos tem levado a um estresse e anormalidades sem iguais. Estamos fugindo com os gambás juntos de nós. Eu quero então continuar incentivando os irmãos para que de alguma forma transmitem aos demais irmãos os conteúdos do nosso canal. Se for difícil, ligue para algum deles, diga-lhes o que você tem aprendido, ore com eles, leia um texto bíblico. Se nós agirmos assim, certamente nós vamos amenizar esse período de distanciamento social. Mas cuidado para não levar o gambá junto, hein? Eu quero então convidá-los para orarem comigo agora. Vamos? Amado Senhor, nós pedimos a Tua graça conosco, porque a Tua palavra tem falado ao meu coração e eu gostaria que também falasse ao coração dos nossos irmãos que nos assistem nesse momento. Pedimos para que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes, para que a verdade da Tua palavra nos ilumine e possamos mudar de ações e de atitudes, glorificando, engrandecendo e exaltando o Senhor. Por isso, humildemente pedimos a Tua graça conosco, em nos iluminar através do Teu Santo Espírito, por Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Quero compartilhar com os irmãos 2 textos que eles se completam. Primeiramente, eu quero ler em 1 Samuel, capítulo 22, nos versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe, que vieram para cá, para ficarem comigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Esse então foi o nosso primeiro texto. O segundo texto encontra-se no Salmo 142, que faz referência a esse episódio histórico que acabamos de ler. Diz assim o Salmo: Poema de Davi quando ele estava na caverna, uma oração. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na verdade, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê
ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao Teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da Tua bondade para comigo. Que o Senhor nos abençoe através da leitura e exposição desses textos. É o nosso desejo nessa noite. Quando olhei para este salmo e observei o contexto histórico, não pude deixar de pensar na luta de Davi contra o desânimo. Se lutar já não é fácil, imagine você lutando quando as forças já estão na reserva ou até mesmo exauridas. É buscar algo onde já não existe nada. Mas de repente surge, não sei de onde, este último fôlego que pode virar o jogo. Existe uma luta mundialmente famosa entre dois grandes pugilistas, Muhammad Ali e Joe Frazier. Eles lutaram por 15 rounds e ambos ficaram feridos e exaustos. Já no corner, Muhammad pediu para que o seu técnico tirasse as luvas e assim a luta estaria encerrada e perdida. Enquanto discutiram, viram então o técnico de Frazier jogar a toalha por causa dos ferimentos no rosto. Muhammad venceu a luta por pouco ou por quase nada. Faltou em Frazier aquela última energia que o levava à vitória histórica. É disso que se trata os textos que nós lemos hoje. Observando o contexto, nós temos a seguinte declaração no Salmo 142. Poema de Davi quando ele estava na caverna, uma oração. O título localiza o salmo no período em que Davi estava fugindo de Saul, mais provavelmente quando se refugiou na caverna de Adulão. Vê-se no salmo que há muitas expressões repetidas, as quais dão intensidade à solidão e à tristeza do salmista. Este salmo é companheiro do 57, que traz consigo a mesma nota histórica, quando estava na caverna. Os dois salmos nos dão alguma ideia do estado das emoções de Davi durante esta provação. No Salmo 57, ele se descreve como corajoso, animado, quase gostando da situação por causa da certeza de seu resultado triunfante. Mas no Salmo 142, a história muda e revela a tensão de ser odiado e caçado. É demais para Davi e percebemos sua fé se esticar até quase ao seu limite. Podemos observar a sua extrema luta contra o desânimo. Davi se encontra no seu limite. Portanto, o Salmo 142 descreve a capacidade da oração de mudar as coisas e começar pela atitude mental da pessoa que ora. Davi, então, vai da depressão e frustração para o estágio de esperança ativa da sua confiança saudável na pessoa de Deus. Irmãos, como é bom e consolador observar essas emoções tão extremas na vida de outros homens de Deus, pois eles se assemelham a cada um de nós. O segredo de seu sucesso está agora ao nosso alcance, pois eles experimentaram as mesmas dores, frustrações, medos, angústias que nós. Portanto, podemos superar como eles superaram. É notório que o Salmo se apresenta em 3 partes, sendo que nos versículos 1 e 2 nós temos a apresentação do seu problema. Nos versículos de 3 a 5, o seu clamor ou oração. E por fim, nos versículos 6 e 7, a sua perspectiva ou a reviravolta, aquela energia que surge, não se sabe de onde e que vira o jogo. Excepcionalmente hoje, eu quero fugir de um estudo expositivo, mas trazer algumas aplicações pastorais.
Isso não quer dizer que vou ignorar as regras de interpretação, mas procurarei um enfoque mais homilético e pastoral. Hoje nós vamos aprender a enfrentar o desânimo. Eu quero nessa oportunidade, então, focar nessa reviravolta do texto como uma forma de aprender a enfrentar o desânimo que talvez possamos estar vivendo. Assim, eu quero destacar a origem do desânimo, suas causas e como enfrentá-lo. Conhecendo esses aspectos, então, nós poderemos ter mais sucesso em nossas batalhas diárias. Primeiramente, vamos considerar a origem do desânimo que Davi está enfrentando aqui no Salmo 142. Muitas podem ser as causas do nosso desânimo. Por exemplo, uma frustração, um mau exemplo, a falta da perspectiva de recursos ou ajuda, esgotamento físico, reações fisiológicas e psicológicas e etc. Todas essas causas citadas e outras que podemos enumerar têm como fator denominador comum o negativismo. Observe as expressões contidas aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe. O profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Vejo nessas expressões uma intensidade de negativismo, pois Davi tem sempre que sair de um lugar para o outro, de uma forma constante, visto que eles não ofereciam uma segurança definitiva. Além disso, quem se associa a eles são pessoas que enfrentavam injustiças, assim como Davi. Eram homens em aperto, o hebraico Masok indica oprimido. Eram pessoas que estavam endividadas e os amargurados de espírito, isso é, os descontentes, e por isso ansiosos por mudanças. Imagine as histórias tristes de revoltas, de injustiças daqueles homens que se juntaram a Davi, que fugia de uma perseguição também injusta. Creio que um ambiente de reclamações em nada foi produtivo para a condição emocional deste grupo e em especial para Davi. O enfrentamento dessas circunstâncias negativistas não contribuíram para a solução do problema. Por isso, cada fuga era um peso emocional que trazia mais um sentimento de negativismo. Enfrentar isso tornou-se extremamente cansativo, irritante e desesperador. São condições propícias para o desenvolvimento de um espírito negativista. Ao fazer essa observação, não estou dizendo que temos que adotar uma teologia triunfalista na qual declaramos a vitória e invocamos bênçãos que não nos serão negadas, pois temos pensamentos e atitudes positivas. Essa teologia, ela fere terrivelmente a soberania divina que se manifesta nos desertos das nossas vidas. Pergunto, como temos encarado o nosso momento de desânimo? Quais são os sentimentos que têm aflorado em nossas vidas nesses dias? Eu compreendo que a origem desse desânimo enfrentado por Davi, que se nós o observarmos, perceberemos os gatilhos dessa situação. Assim, então, eu quero considerar agora as causas para essa exteriorização do desânimo. Assim como toda doença física, emocional ou até mesmo espiritual, pode-se observar certos sintomas, os sintomas aqui do desânimo têm uma causa. E vejamos então nesse texto esses sintomas. O primeiro sintoma é a perda de forças. Davi diz: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia.
Davi adota aqui uma linguagem formal para expressar o seu pedido inicial, uma linguagem que seria usada no discurso dirigido a uma pessoa superior, como por exemplo um rei. De forma desesperada e com alta voz, ele anuncia sua intenção de apresentar a Deus o seu lamento, a sua angústia. Ele está no fim de suas forças emocionais. Mas é, ao mesmo tempo, um paradoxo espiritual o fato de que nem por isso a oração se torna desnecessária. Deus, apesar de ter o controle de nossa vida, ainda assim quer ouvir a nossa oração e o crente certamente precisa orar. Suas forças se esvaíram diante da sua fadiga física. Davi precisava descansar, mas como fazer isso sendo perseguido e lutando pelo seu povo? Talvez você, irmão, que se encontra desanimado, esteja experimentando o resultado de uma fadiga física. Entretanto, ainda há uma centelha que pode mudar a luta de sua vida. Outro sintoma observado aqui é a perda da visão. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir? Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Versículo 3. Em seu desânimo e cansaço, Davi não sabe para onde seguir. Veja que Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e de lá para Judá, e de Judá ele esteve na floresta. E ainda lemos no Salmo, aonde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Toda essa fuga cansa e abate qualquer pessoa. Para onde ele deveria ir? Qual o caminho seguir? É comum esse sentimento de perda de direção ou senso de direção quando enfrentamos o desânimo. Afinal, faz alguma diferença? Nada vai dar certo mesmo. Não existe esperança. Apesar desse sentimento ser profundo e arraigado, saiba que ele está errado. Existe um caminho seguro, mesmo em meio a toda essa pressão. Um terceiro sintoma observado neste espírito de desânimo é a perda da confiança. Diz o Salmo, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Toda confiança humana havia falhado. A expressão, olhei para a minha direita, indicava o lugar e posição onde um conselheiro ou um defensor deveria estar parado. Mas para Davi não tinha ninguém lá. O verso revela o estado de Davi quanto ao ser destituído de amigos. Ele sente que ninguém o quer, nem tampouco saber dele. Diante de um quadro assim, a confiança de qualquer um fica abalada, e mais solitário se sente e mais desanimado fica. Onde estão os amigos que com suas palavras poderiam produzir transformação? Alguns se achegaram a ele, mas trouxeram consigo seus problemas pessoais. Davi aumentou a sua carga emocional. Entretanto, o que sabemos da história é que estes homens, mais tarde, se tornaram o núcleo do reino davídico. Eram seus homens de confiança. Sim, naquele momento, Davi sentia-se solitário, mas era uma falsa sensação. Por fim, um último sintoma, a perda da segurança. Diz o versículo 4, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. A região conhecida por Adulão, cujo nome significa refúgio, localizava-se na Judéia, em meio caminho de Gate a Belém. Ali havia uma colina fortificada e famosa por suas cavernas, as quais serviram então de abrigo natural para os desamparados, como Davi, muito embora os seus movimentos fossem notados pelas pessoas. Por isso o sentimento de insegurança, até mesmo quando ele esteve em Mispá, que era uma fortaleza moabita. Davi era parente dos moabitas por causa de sua avó Ruth.
Davi sabe que seus inimigos já planejaram contra ele e já lhe armaram uma cilada com o fim de prendê-lo. Ele foge de uma região para outra buscando segurança, mas ele não encontra. A insegurança leva ao cansaço, que leva ao desânimo, que reforça a insegurança e o ciclo continua indefinidamente. A situação se agrava quando seus irmãos e toda a casa de seu pai, ameaçados pelo rei Saul devido à sua relação com Davi, aproveitaram a oportunidade para fugir de Belém, que ficava perto demais de Gibeá, gerando assim mais preocupação. Eles estariam mais seguros, então, longe de Davi. Observando este quadro, me lembro novamente da luta de Muhammad Ali e Joe Frazier. Ao ver o vídeo da luta, se pode perceber cada um em seu corner, exaustos e sem energia, pensando em desistir, mas sem saber da intenção um do outro. As mãos de Ali sofrendo dentro das luvas e não aguentando mais socar o adversário. Do outro lado, com os olhos inchados, sem ver claramente, com o supercílio aberto e sangrando, estava Frazier, que ainda queria lutar, mas sem condições físicas. Inseguros em seus estados físicos e emocionais, até que um outro toma uma decisão e a luta acaba. Mas neste salmo, Davi não deixa a decisão nas mãos de outro homem, senão em suas próprias mãos. Essa decisão lhe dá força para mudar sua história. Irmãos, observem as suas vidas nesses dias tão atípicos. Identifique se estes sintomas estão presentes e saibam o que fazer para lutar contra o desânimo. O desânimo pode te enfraquecer, mas saiba que há ainda dentro de você uma força capaz de mudar o rumo de sua luta, de sua vida. Nós já consideramos a origem e os sintomas do desânimo. Quero agora então analisar como devemos lutar ou como devemos lidar com o desânimo. Já percebemos que o desânimo traz consigo uma força negativista que inflige sobre os nossos corpos, emoções e até mesmo sobre os nossos espíritos uma dor e inércia realmente desalentadoras. Observe as expressões que Davi emprega aqui, evidenciando tudo isso no Salmo 142. Ele diz: em alta voz clamo, suplicando misericórdia, derramo o meu lamento, apresento a minha angústia, meu espírito desanima, esconderam uma armadilha contra mim, ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa com a minha vida. Estou muito abatido, são mais fortes do que eu, liberta-me da prisão. Se eu tivesse uma conversa de 1 minuto e 30 segundos, que é o tempo da leitura deste salmo, com um amigo, eu acredito que choraria junto com ele e me desesperaria igualmente com ele. Afinal, este é o resultado do desânimo, ele é contagiante. Apesar dessas expressões tão fortes, o Salmo vai da depressão e frustração para o estágio da esperança ativa e da confiança saudável em Deus. Davi percebe que sua situação é desesperadora. Contudo, o próprio ato da oração volta o seu pensamento para o livramento tão avidamente desejado. É notável ainda que, apesar dos seus sofrimentos, Davi não expressa nenhum clamor por vingança, uma atitude não rara às vezes encontradas em outros salmos, mas ele gasta a sua reserva de energia confiando em Deus. Como foi que Davi lidou com o seu desânimo? Primeiramente, Davi estabelece uma nova meta, apesar das circunstâncias. Ele declara: derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia, versículo 2. Sua meta não é mais estar ao redor da fogueira chorando as injustiças sofridas e ouvindo outros igualmente lamentando suas dores e injustiças. Há alguém que de fato pode resolver o seu dilema. Por isso Davi
derrama diante dele e apresenta a sua angústia. Como disse antes, esta é uma linguagem de alguém que se dirige a um superior. Portanto, Davi está levando sua queixa à pessoa certa e não fomentando mais dor com os seus semelhantes. Não estou dizendo que não podemos compartilhar nossas dores ou angústias. Podemos sim, mas devemos ter o devido cuidado para levar a quem de direito. A quem você tem dirigido as suas ansiedades e lamentos? Em segundo, Davi lidou com o seu desânimo, dirigindo-se ao Senhor a sua atenção. Ele clama, em alta voz clama ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, versículo 1. Orar em voz alta, como o Salmo indica, revela a realidade de que o som da nossa própria voz na oração tende ao realismo e sinceridade. Isso nos ajuda a visualizar a proximidade de Deus, a compreensão de que ser o anelo da nossa vida ali. Os termos empregados por Davi nesse salmo são dignos de observação. Por exemplo, ele usa a palavra suplicar, que é fazer um apelo à bondade, isto é, a palavra hebraica ela sugere isso. Ele diz, minha queixa, não é uma palavra negativa como parece em português. Ela quer dizer justamente isso, os meus pensamentos perturbados. E não devemos deixar de perceber a nota de franqueza nas palavras, derramo e conto, ou o sentido de acesso na expressão, à sua presença. Em todo momento, o Senhor é o centro da fé e do clamor de Davi. Eu pergunto, em quem você tem confiado em seu desânimo e lamentos? Terceiro, Davi lidou com o seu desânimo, agindo e não ficando letárgico ou inerte. Ele declara, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Um dos elementos centrais desse relato de sofrimento é a ameaça constante dos inimigos. Eles estão sempre escondendo armadilhas no caminho pelo qual imaginam que Davi vai passar. No entanto, Deus conhecia o caminho de Davi, e o fato de o Senhor conhecer não significa simplesmente que ele toma conhecimento ou é informado, mas que ele cuida e se importa de Davi, controlando o rumo da vida dele, como diz o Salmo 139. Diante disso, Davi revela sua convicção de que Deus conhece o seu caminho, de modo que indicaria os perigos do caminho à sua frente, e assim ele pode agradecer a Deus porque eles não são problemas para ele. A consciência da sua unção como futuro rei de Israel é a sua força que o impulsiona a buscar o último recurso para enfrentar as suas lutas, para lutar com o seu desânimo. Caros irmãos, vocês conhecem as promessas de Deus para as suas vidas nos dias de suas aflições e desânimos? Quando Davi lidou com o seu desânimo, por fim, ele soube que não estava sozinho. Ele declara aí, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes, versículo 5. Desamparado por todos, Davi ainda pode testificar, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Davi não encontrava nenhum refúgio entre os homens, porém ele sabe que ele tem no Senhor um lugar de refúgio. E essa palavra, ela é especial, ela é diferente da primeira. Aqui nós temos um sentido muito mais forte. A palavra significa quinhão, herança. Assim, ao dizer que o Senhor é o seu quinhão, Davi ia além da mera herança terrena e contemplava o amor que vai além do medo por habitar com o Senhor, conforme ele diz lá no Salmo 23. Esta bendita espera nós temos na declaração do Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias.
Se você consegue perceber que apesar de achar-se desamparado, desanimado, na realidade você tem a companhia do seu Deus. Por fim, Davi lidou com o seu desânimo interessando-se pelo outro. Ele declara: então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. A prisão, retratada aqui no início do verso, é uma metáfora para a solidão e o desespero que Davi enfrentou até o desfecho que o Senhor lhe preparou. Ele tem certeza de que Deus agirá em resposta à sua oração. Então o louvor virá em seguida, ainda que atualmente separado dos companheiros crentes, o livramento trará consigo comunhão renovada e louvor. Em contraste com os inimigos, Deus agirá com terno amor para com o seu servo aflito. Davi ousa visualizar o dia em que ele já não seria evitado ou perseguido, mas sim cercado por amigos e até mesmo coroado. Os fiéis se reunirão em torno dele para saudá-lo com ações de graças, porque o Senhor foi bom para com ele. Um claro reconhecimento de que o Senhor era com Davi desde a sua mocidade. Nesse momento, seu alívio não será egoísta, mas celebrará um sacrifício de ações de graças que envolve uma refeição comunitária. Davi está interessado por aqueles que se juntaram a ele naqueles dias difíceis para fazer recordar os feitos misericordiosos do Senhor. Caro irmão, o desânimo nos torna egoístas, fazendo-nos olhar para a nossa dor apenas, mas quando confiamos nos atos soberanos de Deus em nossas vidas, nós temos tempo e disposição para nos interessarmos pelos outros. Os outros irmãos têm sido uma prioridade na sua dor? Concluindo, queridos, nós estamos correndo com o filhote de gambá em nossos braços? O desânimo é real e nos traz uma visão negativista. O mau cheiro nos acompanha, por isso nós devemos deixar para trás tudo aquilo que nos faz perder as forças, a visão, a confiança e a certeza de segurança. Há um elemento poderoso na vida daquele que crê em Jesus como Salvador, o Espírito Santo. Ele nos dá a força para reagirmos em nossa luta, pois temos uma meta para alcançar, temos a presença do Senhor, não seremos mais letárgicos, mais atuantes. Afinal, não estamos sozinhos e podemos ser bênçãos na vida dos outros. Quando então um gongo tocar no fim do nosso round. A minha oração é para que você seja como Davi nesse salmo e exclame com a maior e mais forte de todas as convicções: clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Que Deus nos abençoe. Amém. Gostaria de estar encerrando esse momento com uma oração e logo depois nós teremos um louvor para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Senhor, nós te bendizemos, porque enfrentamos dias difíceis, dias em que muitas vezes nos encontramos abatidos, frustrados, cansados, desanimados. Assim como Davi viveu momentos difíceis na sua vida. Mas hoje aprendemos, como ele, a usar essa força milagrosa que nos faz reverter o jogo e assim então superarmos e sairmos vitoriosos. E essa força nada mais é do que o Senhor. Confiar em Ti, depender de Ti, encher-se de Ti. Por isso, ó Pai, clamo para que nesta noite nós busquemos avidamente a Tua pessoa, para a Tua glória e para a Tua honra. Oramos agradecidos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.
2, 3, vai. See